funciona o processo criativo em si? Como que se cria uma ideia? Como que se chega naquele produto final por meio da criatividade? Criando. Primeiro, você cria uma objeção. O que é uma objeção? Você cria algo que você, por exemplo, na questão de criar bijuterias, né? Eu gostaria de criar bijuterias, mas eu nem sei por onde começar. Por onde eu vou começar? Essa é a objeção. Por onde você vai começar? Essa é a primeira etapa do processo criativo. Chama-se apreensão, que é algo que você não sabe como você vai resolver, mas você tá com aquilo na sua cabeça. Você quer criar bijuterias, mas você não sabe como. Então, o nome dessa etapa, dessa primeira etapa, é apreensão. Quando você cria essa primeira objeção, que é aquela primeira coisinha que fica plantada ali na sua mente, que faz você pensar nisso, e você fica, meu Deus, como vou fazer para que isso dê certo? Então, a partir desta primeira etapa, nós vamos passar para a preparação. O que é a preparação? É a segunda etapa do processo criativo. A preparação é como se o seu cérebro criasse um esboço de como você vai, por exemplo, criar bijuterias. Essa é a sua apreensão, que é lá a primeira etapa. Como que eu vou fazer? Na segunda etapa, ele já começa a te dar algumas opções, ele começa a pensar para você nisso, ele começa a te deixar assim até ansioso, né, para entender como você vai fazer, e ele começa a te bombardear com 1 milhão de questões de, nossa, mas para onde que eu vou começar? Aonde que eu vou procurar então isso? Como que eu faço tal coisa? Então você já tem aquela primeira etapa da apreensão de como começar. Aí na segunda etapa ele começa a te mostrar como você pode começar, mas ele te deixa numa bagunça, a sua cabeça fica numa bagunça, você não consegue organizar aquilo tudo que ele está te mostrando, mas ele está te mostrando uma série de coisas, tentando te dar um caminho para que você chegue lá. Na terceira etapa, que é a incubação, você tem uma ideia. Plim, surgiu uma ideia lá, nossa gente, eu posso fazer tal coisa, eu posso começar por tal lugar, vou começar por tal caminho. Então você tem a ideia, enfim ela chega. Não quer dizer que você já consiga trabalhar nela, mas ela já está lá. Então, a partir da ideia é quando o seu cérebro começa a organizar. Então, olha só, ele passou por tudo isso e agora ele já está organizando toda aquela informação maluca que parecia que você estava ficando doida, que você não conseguia colocar em ordem tudo que ele estava falando para você, tudo que ele estava mostrando para você. Então, nessa terceira etapa, você já ordena um pouco isso e já chega à ideia. Na quarta etapa, vem a iluminação. O que é a iluminação? É a ideia propriamente dita, é a ideia tomando forma, é a certeza de que você teve aquela ideia e que aquela ideia é que você vai colocar no papel. Então, é a finalização da organização que o cérebro faz diante de tudo aquilo que ele já tinha te mostrado. Então, ele organizou tudo aquilo e chegou na ideia final. Ele é diferente da etapa da incubação, que é aquela que ele podia fazer isso. Porque ainda aí ele não conseguiu organizar tudo, ele ainda está te mostrando muita coisa. Então, como se você teve uma pré-ideia, né? E na próxima etapa, que é a iluminação, é a ideia propriamente dita, é aquilo que ele já organizou, que ele já te disse como você vai fazer e é aquilo que você vai fazer. E daí vem a verificação, que é só colocar em prática esta ideia maravilhosa que o seu cérebro com certeza mostrou para você.